Já aceitei aqui a solicitação, vamos esperar conectar. Consegue me ouvir bem? Consigo, agora eu consigo. Tá legal aí? Tá, tá. Estou te ouvindo agora. Agora vai no trancos e barrancos aqui, né? Bom, então boa noite mais uma vez, quem está chegando aí. A gente está batendo um papo aqui com o pastor Adriano Lúcio, um Ao amigo. vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? O livro maravilhoso, ó. Redescobrir o seu trabalho na visão do reino de Deus. Recomendo o pessoal Tem ler, vai como mudar. problema. Isso, vai mudar completamente a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia, o nosso trabalho, pelo olhar Sim. espiritual e não pelo olhar material. Vamos lá, vamos lá. Agradeço o Casa Café, um espaço maravilhoso na Rua 90, que tem um lugar muito aconchegante para você tomar um café, ler um livro nesse friozinho. Você chega lá, tem sempre um livro bom para você ler, ou então leva o seu, um café. Recomendo para a família o apoio do Casa Café aqui na nossa live. Adriano, tá de parabéns aí. Tá? O pessoal Maravilha. está chegando aí, meu boa noite, o pessoal que está chegando. Vai ser realmente um momento muito bom esse nosso bate-papo aqui. Adriano, fala um pouquinho. Como é que você se inspirou? O que aconteceu que você resolveu escrever esse livro aqui maravilhoso? Fala pra gente um pouco isso. Queria dar uma boa noite aí a todos e agradecer, Alexandre, de coração aí. Creio que vai ser impactante para a nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Valeu, Alexandre. Isso aí. Tudo começou por uma pergunta. A pergunta que eu deixo para todos os ouvintes aí é: por que você trabalha? Essa pergunta Deus me fez porque eu não sabia por que trabalhava. Então, essa pergunta me trouxe muito, assim, no começo muita confusão, porque eu não sabia responder. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a responder a essa pergunta que Deus me fez: por que você trabalha? Então, Deus derramou sobre a minha mente textos que me libertaram da motivação errada. Não sei se eu estou conseguindo responder aí. Não, está respondendo, sim, claro. Perfeitamente. Depois que eu li o livro, então, para mim está respondendo, está ficando tudo muito claro. Né? Eu não posso ficar O dando meu, deixa. o meu trabalho foi mais leve, devido à motivação que Deus trocou, né? Eu acredito que no decorrer das perguntas vai abrindo mais a mente, vai chegando mais luz do que nós estamos falando. Com certeza. E assim, na sua apresentação, logo de cara, está respondido, eu entendi. Né? O pessoal que está chegando aí vai entender também, depois quem for lá ver nos nossos destaques, que acessar o vídeo também vai entender. E na sua apresentação você fala muito claramente de que você tinha uma visão deturpada assim, de como Deus viu o pecado, né? Você achava até ignorante com relação à visão de Deus sobre o pecado. Você fala em Deuteronômio 28, né, sobre bênçãos e maldições na sua vida. Né? Depois também cita Neemias no capítulo 13, no versículo 2b, que explica também que Deus transforma a maldição em bênçãos, né? E através da sua misericórdia. Então foram essas passagens da Bíblia que te ajudaram a entender melhor tudo que passou na sua transformação interior, ou seja, essa base da sua vitória em Cristo Jesus sobre a sua dificuldade financeira, sobre, de repente, estar vivendo uma vida não condizente com o que Deus queria para você, de uma credulidade, ou seja, uma crença equivocada em Deus, ou seja, uma visão equivocada de Deus, ou seja, isso aí te ajudou a mudar, a ter essa visão? Sim, sim. Os textos bíblicos são libertadores, né? Até um Sim, texto bem batido que diz assim: e conhecereis a verdade.
E É essa verdade, verdade eu vou te libertar, vos vai te libertará. libertar, entendeu? E quando eu Entendi. comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo, isso começou, parece que quebrar cadeias em mim. Uhum. Quando começamos a ler a Bíblia com temor, com reverência, esses textos vai abrindo a nossa mente, vai trazendo clareza ao que nós temos dúvida. E eu tinha dúvida em Exatamente. relação ao pecado, que o que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. É o pecado. É. Afasta a gente de Então, Deus. sim, então para mim, na minha ignorância, né, eu vou dizer assim, Deus ignorava o pecado, na minha ignorância, né? Só que Uhum. não é bem assim. Deus leva em consideração o que você está fazendo, para depois ele te dar a palavra correta, a motivação correta, né? É porque acho que muita gente acha que você fazendo uma caridade é o suficiente para você entrar no reino dos céus. E não é isso, isso é um equívoco, né? A gente tratar as pessoas bem, sem olhar a quem e sem interesse, isso é algo que a gente aprendeu com o ensinamento de Jesus para edificar a nossa vida para a glória do Pai, e não como moeda de troca. A pessoa enxerga isso como moeda de troca e está fazendo errado, não é verdade? Exatamente. Né? E já na introdução, você já fala sobre as motivações, né? As motivações que impulsionam você a trabalhar, sobre bens materiais, que não pode roubar a nossa paz, os bens materiais, né? Como é bem citado lá em Provérbios 10:16, e também Mateus, no capítulo 16, no versículo 26. Até Isso. confunde, né? Provérbio 10:16, Mateus 16:26. Faz um trocadilho, o pessoal não confundir, tá? É Provérbios 10:16 e Mateus 16:26, né? E como assim? Como seria isso? Os bens materiais roubam a nossa paz, pastor Adriano? Como é que é isso? Eu acredito que sim, tá? Eu queria partir desse princípio que os bens materiais roubam a nossa paz, sim, quando nós não entendemos o plano de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Você percebe que eu citei Provérbios 10:16, diz assim: o salário do justo lhe traz vida, Vida. mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Isso. Então, quando eu tenho um pensamento ímpio em relação aos bens materiais, eu acredito que quando eles vão embora, isso nos traz um castigo. Exatamente. Agora, quando eu tenho um pensamento justo, um pensamento a qual o Espírito Santo ministrou em nós, nos ensinou, trouxe luz para o nosso entendimento, para o nosso pensamento, ele vai trazer vida. E quando você perde um carro, quando você perde um emprego, quando você perde uma casa, quando você perde um bem material, você não dá tanto valor como o ímpio dá. É nesse sentido que eu quero dizer. É verdade. E porque o ímpio e o A justo, dor, o a ímpio e dor, ah, oi? a dor da perda é diferente. É diferente. É para o ímpio e para o justo. É uma diferença bem grande. Exatamente. É uma dor assim, incrível, né? E aí, seguindo ainda para o próximo capítulo, né, você dá muito destaque, né? Já no começo, o livro ele é muito intenso, só para o pessoal entender. O livro ele é bem intenso, tratando dessa visão que a pessoa tem deturpada entre materialidade e espiritualidade, é que você define bem que é uma diferença da materialidade para a espiritualidade, porque você vê o seu trabalho de uma forma material, a sua conduta é uma e a espiritual é outra. E isso é o contexto principal que fala da sua Sim. obra aqui. O pessoal que vê depois e foi entrando a entender, né?
E aí você vem abordando e destaca muito bem sobre sabedoria, né? É, e de cara faz uma referência ao versículo do destaque, diz que a gente pode encontrar desculpa para muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas mesmo, né? Mas Deus olha sempre o nosso coração. O nosso coração é que ele vê primeiro. Então a gente toma decisão difícil o tempo inteiro. A nossa vida frequentemente está tomando decisão difícil. E aí a gente tem que se perguntar, será que nós tomamos as decisões que realmente agradariam a Deus? É uma pergunta. Aí você fala sobre isso, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, que depois tem a reflexão que você sugere que o leitor faça ao ler esse capítulo, né? Seria agradar a Deus? Estaríamos agradando a Deus com as decisões que a gente toma, né? E seria essa reflexão que você sugere que o leitor faça quando lê esse capítulo? Então, quando eu começo o capítulo 1 falando a suprema sabedoria, né? A sabedoria suprema, eu queria chamar a atenção no verso 7, que diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Entendimento. Para mim, a palavra que mais me chama atenção e mais eu gasto tempo com ela, gasto dinheiro com ela, é a palavra entendimento. Porque eu posso ter conhecimento, eu posso ter sabedoria, mas eu posso não ter entendimento. A própria sabedoria, ela está dizendo assim, ó, a própria sabedoria está dizendo assim: use tudo que você tem para adquirir entendimento. E diz que a sabedoria e o entendimento estão com Jesus. E se você entender o que você está fazendo, discernir, separar o que você está fazendo, vai acabar chegando no mundo espiritual. E é onde eu quero responder a sua pergunta, né? Que o espiritual, ele comanda o material. As nossas decisões, né? É sobre as decisões. Será que elas agradam a Deus? Sim, vai agradar se for uma decisão espiritual e não carnal. Se a gente olhar esse mundo pela vista e não pela fé, e tomar decisões pela vista, pelo que está vendo, não vai dar certo. Não vai agradar a Deus. Mas se as nossas decisões estão pautadas em agradar ao Senhor, vai ter que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Não sei se eu estou conseguindo. Tá alcançando, claro. Porque Deus é espírito. Deus é espírito, A gente então, vê depois, É só uma questão de entendimento mesmo. Se Deus é espírito, as minhas decisões para agradar a Ele precisam ser espirituais. Sim, perfeitamente. Porque você não vai, assim, você não vai alcançar, né, já diz, a graça de Deus nos basta, né? Só pelo fato de nós estarmos vivos. E para a gente conseguir chegar próximo, estar perto de Deus, nós precisamos ir pelo plano espiritual. Porque o material, ele não precisa de nada material. Deus não precisa de nada material. Né? Sim. O material, ele já proveu. Estamos aqui, a gente está pisando no que ele proveu, o que ele fez aqui. Exatamente isso. Não é verdade? Né? No meu entendimento, tudo que há de material aqui na Terra é para cumprir um propósito espiritual. Exatamente. De obediência, né? Exatamente. De obediência a ele. O carro que nós temos, a casa que nós temos, o trabalho, o dinheiro que nós temos, são bens materiais. Exatamente. Esses bens materiais, eles são para cumprir um propósito de Deus na nossa vida e de outras pessoas. Exatamente, porque ele nos capacita, por sermos filhos dele, né? Graças a Jesus, e a ele também, a capacidade de realizar para a glória dele, porque ele nos fez para isso, né? Sim. Para a sua glória, né? E aí
o que é muito interessante, já seguindo adiante, né, no próximo capítulo, no capítulo 2, aí você já entra direto no assunto, né, e o leitor que se prepara aí, quando lê o livro, para fortes emoções, porque ali você já é proclamado que quando nós nos enchemos, nós estamos falando disso, a gente se enche do Espírito Santo, ele nos guia para longe do pecado, nos afastando dos maus desejos, não é isso? Então quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue essa aproximação com Deus, porque a gente está indo pelo plano espiritual, como você falou. Então, fala pra gente, é o espiritual que comanda o material. Você começou a falar nisso, agora, já saindo do capítulo 1, já entrando no capítulo 2, que o espiritual comanda o material de forma surpreendente, e não o contrário. Não é verdade? Fala pra gente sobre isso, pastor. Vamos continuar aqui. O pessoal estava gostando, tinha gente já interagindo conosco aí, mas daqui a pouco eles voltam. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Você estava falando sobre pegar uma parte de João aí na Bíblia, né? Isso, João 3,27. João 3,27. Vou pegar aqui a minha. Está aqui, está na mão. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Eu não sei como é que está na sua versão. 1 hora é pouco, né, Alexandre? 1 hora é pouco. Essa versão está a mesma coisa. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. A mesma coisa, a mesma versão. Então, ainda que a gente entenda que o céu é material, o céu não é material, o céu é espiritual. O céu é espiritual, exatamente. Então é o céu que libera para a terra, não é a terra que libera para o céu. Exatamente. Inclusive tem uma parte do seu livro que você cita bem claro lá, né, é que o reino de Deus ele é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Né, noite e dia, quer ele durma ou quer ele esteja de pé, a semente germina e cresce, e ele não sabe como. Não é verdade? Ele não sabe como. Porque esse mistério é de Deus. Esse aí é dele, né? Aí mais à frente, quando você cita lá no livro A Ideia Genial de Deus, né, pelo Miles Monroe, né, que ele fala que a oração, ainda você fala sobre isso ainda, que a oração só para ter o livro escrito pelo Miles Monroe, que é citado, é A Ideia Genial de Deus, né? Ele fala que a oração é uma petição, né? Ou seja, um ato jurídico, porque Deus, ele é o governador do universo. Ele criou o universo, ele é o governador pleno e absoluto do universo, né? E quando eu penso como é que Deus dá conta disso, eu paro de pensar na mesma hora, porque eu não consigo alcançar. Não é verdade? Isso aí é o mistério dele. Mas já que a oração ela é uma petição, um ato jurídico, né, perante a quem? Ao governador do universo, que é Deus, tá? E encaminhado em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, né? É uma coisa de muita responsabilidade. Petição, o nome já diz. Você pede. É o acesso direto ao nosso Pai, né? Então não pode ser banalizado. Tem gente que banaliza muito a oração. Pede qualquer coisa, ora de qualquer jeito, ora rápido. Não é verdade? Então, deixa eu falar um pouquinho da oração. Fala um pouquinho sobre isso aí. Fala. Não, é isso aí. Puxando. Então, quando nós falamos de oração, pensamos em petição, né? E quando falamos em orar, vai entrar a palavra soberania. Exato. Porque nem todas as orações que nós pedimos, Deus vai responder. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Ele é ruim? Não. Não. Claro porque Deus é soberano. A vontade de Deus é bem melhor do que a nossa. É por isso que não sabemos orar. É verdade. A gente tem que tentar... Vai, fala, eu ia atropelar você.
Quando entra a palavra soberania, ainda que todos estejam orando para Deus nos dar a vida, Deus vai levar. Vai. Ou pode ser o contrário também. Ele pode dar. Enquanto todos estão orando para te matar, Deus te dá a vida. Te dá a vida. Verdade. Então entra a palavra soberania. Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor para a gente. Para a gente. Na soberania dele, ele consegue definir tudo isso. Tudo Exatamente. isso. Porque às vezes pede e não recebe conforme a gente pediu. Porque, segundo os seus planos, que estão além do nosso alcance, ele nos responde muito melhor do que a gente pede. Porque uma coisa que acontece, já aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo também, com várias pessoas, a gente fazer um planejamento, e isso, isso vamos falar mais à frente, que você fala no seu livro sobre planejamento e prioridades, lá na frente, um pouquinho mais, né? A gente faz um planejamento e a gente estipula assim, prioridades. É agradável aos olhos de Deus? Primeira coisa. Passo bom. Se é agradável aos olhos de Deus, já é um bom passo. Mas como é que a gente vai saber se é agradável aos olhos de Deus o nosso planejamento e o nosso estabelecimento de prioridade? Como é que é isso? Não é? Então, Provérbios 19, 21. Diz assim, 19 e 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso. E que nunca Esse provérbio, ele responde muito bem que os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Sim. E os propósitos do Senhor jamais são frustrados. Jamais. Exatamente. São frustrados. Ele frustra as nações para que o propósito dele se cumpra. Se cumpra. Porque Deus faz do mais fraco o seu general, assim for a sua vontade. Sim, não é? O homem mais forte, porque ele é soberano. E aí, avançando um pouco mais, eu estou preocupado com o tempo, mas a gente começou de novo, temos mais 1 hora. Depois eu vou ter que editar isso aí para juntar os vídeos, vou ver como é que fica. Da próxima eu vou tentar no YouTube da próxima, né? A próxima a Adriana vai fazer, eu vou ver se consigo fazer no YouTube. No YouTube, de repente, não tem esse negócio de tempo, eu tenho que ver lá direitinho, né? E avançando Deixa eu fechar a palavra de... Fecha a palavra. O mundo espiritual comanda o material. Deuteronômio 8:3, Deus disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Do Senhor, verdade. Então, nós devemos viver do que Deus fala, de quem somos. Exatamente. Devemos andar, viver pelo que Deus fala, não pelo que os outros falam. A gente não pode se preocupar com isso. Ainda mais se a gente está caminhando num caminho correto e seguindo o que está escrito ali na palavra, né? Eu até peguei emprestado um trocadilho lá do pastor Silvio, né, o pastor da igreja, que ele pega a Bíblia e fala, nós temos que nos ver por aqui, pela palavra, né? Estou aqui repetindo, depois ele vai assistir e vai ver lá. Nós temos que ver por aqui, pela palavra, viver por ela, andar por ela. É o nosso manual de instrução para a vida, que Deus deixou para a gente viver. São essas, são as orientações, e quem seguia por aqui e não se desvia, com certeza, se estiver puro de coração... É o GPS, né? É o GPS. É o GPS. Se for sincero de coração, que está seguindo sincero de coração, é o que Deus vê, primeiramente de coração. E ó, escuta essa, Alexandre, e o bom desse GPS é que não te coloca em furada, você não entra em favela, não. Não entra em favela, não bota furada. Agora a pessoa tem que estar atenta para escutar, porque ele fala com a gente. Se não estiver atento, se não estiver ali firme, aí vai para furada, né? Porque até mesmo porque não vai estar até mesmo porque não vai estar ligado, né? Não vai estar no satélite certo lá,
o nosso Senhor, né? Exatamente. E a gente avançando um pouco mais, Adriano, né? Você fala dos fatores importantes das nossas etapas de trabalho na relação ao reino de Deus, né? Você cita Sim. aí, você citou Provérbios 8, mas você cita também Provérbios 9, que quando a gente é sábio para si, certamente vai conseguir levar também saber os outros, né? Como diz. Mas se você for mal, a gente vai acabar o quê? Suportando sozinho a dor de caminhar pelo deserto, sem água e permanecendo em terra seca e sem fertilidade. Então, para quem a gente trabalha? Quem é o provedor? A gente está falando nele aqui agora, né? Essa é a Deus, Deus pergunta, nunca, Deus. Deus nunca perdeu o status de provedor. Nunca. Então, aqui no capítulo 3 eu falo sobre considerar, né, essas três Isso. etapas importantes da vida do ser humano no trabalho, né, em relação ao trabalho. Isso. Adão dentro do jardim, você vê que o homem já trabalhava antes de a mulher chegar. Isso. Ele já tinha as funções dele. De Já ele cuidar, de cultivava, amar. É. ele já trabalhava no jardim para o Senhor. Ele não trabalhava para comer, não. Não. Ele trabalhava para o Senhor, direto para Deus. E não era para Direto para ganhar Deus. dinheiro, não. Não. Aí, quando entrou o pecado, ele foi para fora do jardim, ele perdeu os benefícios, ele perdeu a mordomia do jardim. E jardim no hebraico diz que a palavra jardim significa ordem. 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 Então, Adão estava num lugar de ordem, num lugar Exatamente. todo organizado por Deus. E Todo diz que quando entrou certinho. o pecado, ele saiu do jardim, Deus tirou ele do jardim. Então ele foi para um lugar de desordem. De desordem. É. Sobreviver Só do seu próprio suor. isso, exatamente. Do seu Essa próprio palavra suor. do suor, ela não é uma palavra de bênção, essa é uma palavra de punição. De punição, é. Quando no verso 17, 3:17, Deus estava punindo o homem. E muita É. gente fala assim: não, eu trabalho com o suor do meu rosto. Só que ali Deus estava punindo o homem. Deus não estava dando uma bênção para o homem. Ele É uma estava punindo o punição. homem. É. E a terceira etapa, já para fechar, seria Cristo, né? Que eu cito aqui ó, o convite de Cristo para retornarmos ao jardim. Retornarmos ao jardim. Então, Cristo veio ressuscitado para que nós voltemos ao lugar de ordem. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9:10, ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua Da justiça. sua justiça. Amém. Amém? Amém. 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 E a pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, como está lá em João 3:27. Ah, Né? que benção! Que bênção, né? A gente tem que citar porque o livro, para quem está aí agora, esse livro que o pastor Adriano Lúcio escreveu, Redescobrindo o seu trabalho na visão do reino, amigos, ele é todo focado na palavra de Deus, tá? Sim. Interpretado segundo a palavra de Deus para a nossa vida, com a ótica, com foco de como nós vemos o nosso trabalho, de como a gente lida com o nosso trabalho e de como a gente tem que agradecer e temos agradecer pela graça de Deus de nós Amém. podermos trabalhar para a glória dele e a gente ter, né, as bênçãos que ele nos dá,
porque a gente procura, não vou falar, já ia falar, senão vai dar a resposta, senão a pessoa não vai querer chegar até o final. Vamos lá, peraí que eu ia falar agora, já dá uma bobeira aqui, né? Então, quer dizer, as pessoas acham que a prosperidade material é sinal de bênção, né? Sim. A gente está falando aí sobre o suor do rosto, né, e seguindo na sequência, e bênção de Deus na vida delas, né? Ou seja, coisas materiais, prosperidade material. E aí são duas perguntas aqui que eu gero, né? Sim. Só para poder ter a sua resposta, que também está lá no livro. A gente está viajando aqui por esse bate-papo, né? Mas o interessante é que o pessoal, com esse bate-papo, lê o livro, né? Não seria a presença de Deus a sua bênção espiritual e verdadeira prosperidade, e o mais seria acrescentado depois? Essa não é verdadeira bênção de Deus, né? A bênção espiritual, a verdadeira prosperidade, né? É a segunda pergunta. A pergunta, a gente já sabe, a gente que é cristão, a gente sabe, mas tem pessoas que não são cristãs que vão ver esse vídeo e vão ter essa resposta, né? E a segunda seria o pecado do materialismo afasta a gente de Deus, quando a gente tem só esse foco. Eu quero Sim. coisa material, isso aproxima muita gente da vida carnal, né? Aquela coisa de você pegar, de você ter, de você sentir, aquela coisa física, né? Cabe a nós decidirmos se a gente cai na tentação do pecado ou pedimos ajuda a Deus. Então são essas perguntas, né? Deus é a verdadeira prosperidade espiritual através de sua bênção espiritual, se Ele traz a verdadeira prosperidade, o mais acrescentado depois. Essa é a primeira. E as outras duas são: cabe a gente decidir se cai em tentação do pecado ou pedir uma ajuda a Deus. Né? É o que eu estou tentando agora falar contigo para contextualizar em cima do capítulo 4, que fala sobre essa questão da prosperidade material, né? Que o pessoal confunde muito com Deus. Né? E até depois eu vou pedir, depois de você explicar, ler, porque tem uma passagem aqui na página 36 que eu gostei muito, que foi aquela passagem de Davi, né? É só um pedacinho que é do Salmo 37, no versículo 25. Mas fala aí que no final eu vou fazer questão de ler isso aqui para que a pessoa que está assistindo, as pessoas, né, elas escutem aí. Fique registrada aqui essa passagem que eu achei muito importante ter colocado aqui. Então, eu queria começar dizendo que Jesus disse que a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Exatamente. Está lá escrito em Lucas 12:15. Está escrito lá, Jesus disse: a vida de um homem não consiste. A palavra não consiste, ela significa não se baseia, não se firma, não tem fundamento nenhum. Quem se baseia na quantidade de seus bens. Ah, eu tenho 3 carros na garagem, eu tenho uma casa de 1 milhão de reais, eu tenho casa na Europa, eu tenho casa não sei onde, eu tenho um barco. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Exatamente. Então, o livro de Amós vai nos explicar muito bem, nos esclarecer muito bem. No começo eu digo assim, durante um período de grande prosperidade em Israel e Judá, Amós profetizou: as nações eram poderosas politicamente, economicamente e militarmente. Exatamente. As cidades se desenvolviam de uma maneira a causar inveja nas demais. Tudo parecia estar indo melhor do que nunca, por desfrutar de tanto poder, riqueza e abundância material. O povo presumia que Deus estava satisfeito com eles e que a prosperidade era um sinal da sua bênção. E aí, eu vou deixar esse gostinho aí de quero mais para ler o livro de
Amós. Isso aí é um exercício de casa, tá bom? É o livro de Amós. E que você também escreveu um capítulo baseado nele aqui também. Que a gente vai chegar Isso. lá. Né? Essa passagem de Lucas 12:15 também está logo acima aqui do versículo que eu vou ler de Salmos, né? De Davi, Isso. que é bem claro que a visão Exatamente. do reino não é fé materialista, mas sim fé inabalável. Perfeito. Não é verdade? Então, Isso. o espaço em que eu vou pedir uma aspas aqui é para ler essa passagem que diz assim: o rei Davi, em sua sabedoria, escreveu o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo, ou seja, abençoado e servo, desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Tem até uma música, Exatamente. eu não sou levita não, mas tem até uma música do Regis Danese, né, que ele canta, essa recente agora, né? E acho que ele fala assim: nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão, né? Ele canta Sim. esse trecho, né? É, Perfeito. então é importante falar também que os louvores são eles realmente baseados na palavra. Então, eu quero que Deus continue abençoando com essa habilidade, né, com essa vocação para as Amém. pessoas que leem, né, os irmãos que leem a Bíblia e conseguem traduzir em melodias tão lindas, Verdade. músicas para exaltar, né, e elevar o nome do Senhor, que ficam gravados aqui no nosso coração, na nossa memória, para a gente, em momentos como esse, a gente lembrar do trecho, né, do louvor e poder cantar um Verdade. pedacinho. Desculpa o ouvido aí do pessoal, né, não sou levita, mas eu acho que a gente tem que realmente exortar, né, para que isso seja feito cada vez mais, as pessoas se inspirem na palavra. Né? Mas, continuando aí, vai lá. Te Então, parei aí, né? É. então, quando eu digo aqui no capítulo 4, né? Uhum. Quando eu digo que prosperidade material não é sinal de bênção, eu não estou fazendo apologia à miséria, não é isso. Não, não é, não Eu é. estou eu tô querendo dizer que a verdadeira prosperidade, ela não se baseia em bens materiais. Não, Porque Deus é espírito, eu vou repetir, Deus é espírito. espírito. E nós temos que ser espirituais com Deus. Se a gente ficar amostrando quantos carros, quando nós chegarmos lá na glória, Deus não vai perguntar quantos carros você teve, ou eu, quantas casas eu tive, quantos dinheiros eu arrumei. Você Deus arrumou não vai nada perguntar disso. isso. Não, A nada única disso. pergunta que Deus vai fazer para cada um de nós é se nós tínhamos o reino de Deus dentro de nós. Isso, no nosso coração, E o principalmente. reino de Deus não é comida, Nem não bebida, é bebida. não. O reino de O Deus reino de você Deus não é nada que perece. não é nada perecível. Né? Nada disso Então, ele tudo leva em que se consideração. estraga, ó, todos os bens se estragam, dinheiro se Se estraga, casa estraga. se estraga, bicicleta se estraga. Então, nada disso é reino. Nada. E o reino de Deus, ele só vai receber realmente aquelas pessoas que, quando estiveram aqui na Terra, buscaram a sabedoria de entender, né, através dos seus ensinamentos, isso que você acabou de falar. Isso que você acabou de falar. O não materialismo e sim a edificação da palavra de Deus e do nome de Deus da vida espiritual, ou seja, espiritualmente vivendo. Né? E a gente tem aqui no capítulo 5 aquela passagem de Jó, que Jó é um homem justo que sofreu bastante, né? Sim, Viveu não sabia
do que Deus e Satanás tinham conversado com relação ao homem que ele era e o quanto ele significava para Deus, lá em Jó 19, 25, 27, que ele cita até pela primeira vez, né, a volta de Cristo, né, sem Cristo nem ter tido nascido ainda para aqui para a gente. Né? Lá atrás, a primeira vez que é citado na Bíblia, né, a vinda, né, ou seja, o retorno, ele já fala, o retorno, né, do Redentor. O Redentor vive. Vive, o Redentor vive e ele há de retornar, na verdade. Então, a primeira vez que fala, isso foi uma visão sacerdotal que ele teve, na minha opinião. Eu tenho certeza que ele é um dos escolhidos do Senhor e está lá do lado dele, com certeza, né? Pelo homem justo que foi e pela fé que teve. Né? Então, ele compreendia, Jó compreendia a presença de Deus. Eu creio que sim, eu queria que você explicasse, falasse sobre isso, né? E como é compreender a presença do Senhor e como seria, depois disso tudo, de compreender a presença de Deus, que Jó compreendia, e como é compreender a presença do Senhor, né? Depois você fazer uma comparação de como é a vida do justo e do ímpio como um todo, principalmente financeiramente, já que a gente está falando aqui de trabalho, como é o trabalho do ímpio, o trabalho do justo e a sua vida, né? Porque é um capítulo que fala muito sobre isso, que edifica muita gente nesse sentido aí. Como é? Jó compreende a presença de Deus? Acredito que no começo ele era temente a Deus, mas não compreendia o tamanho, a grandeza, a soberania de Deus, né? Até porque ele perdeu os filhos, né? Então, no começo da luta dele, ele não blasfemou, não reclamou. Então, ali Deus já estava formando o caráter dele. Porque eu entendo que o caráter aprovado, ele vem através da tribulação. Então, foi Deus que chamou a atenção de Satanás. Não foi Satanás que chamou a atenção de Deus. Olha aqui que Deus falou para Satanás: visto o meu servo Jó? Foi. Então, Deus mandou a tribulação para Jó, Jó foi aprovado. Foi aprovado. Foi. Tanto foi aprovado que tudo dele se multiplicou. Isso. Jó não correu, Jó não amaldiçoou a Deus igual sua mulher amaldiçoou. A mulher de Jó amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó falou, você fala como uma louca, eu receberia o bem do Senhor e não o mal. E Jó começou a compreender o que é a presença de Deus. Jó começou a responder com temor no coração. Eu acredito que o caráter de Jó estava sendo aprovado nessa aprovação dele. Lembrei até da forja, né? Sim. Fogo, pancada e água fria. Como é que se faz a espada para ela ficar voz, né? Bota no fogo, dá pancada, bota na água fria, taca no fogo, até ela ficar perfeita, sem problema nenhum. E aí ela aprovada na água fria, que aí eu estava até explicando isso para o meu filho. Eu falei para ele: filho, é assim que a gente é aprovado. A gente é uma coisa bruta, é colocado no fogo, o fogo é a nossa aprovação, vai levando, vai nos moldando ali, o fogo é a vida está aí, a vida é fogo. Né? E a gente nessa vida vai caminhando, vai encontrando obstáculos, e aí são as pancadas que a gente tem que passar por ela, é pancada de tudo quanto é jeito, e a gente tem que saber o quanto a gente está disposto a suportar de pancada para poder crescer, para chegar lá. Como você responde à tribulação. Como você responde à tribulação. E a água fria é o refrigério. Você conseguiu passar pela tribulação naquele momento, passou, foi aprovado naquela ali, aí você descansa. Aí a água fria, aí é onde você fica forte. Mas depois vem outra, e vem outra, é o nível. E vem outra, São os níveis, né?
Você não gosta de jogar videogame? Então, é a fase. Vai passando de fase. Vai passando de fase em vai fase. passando de fase, vai crescendo. E aí você vai se fortalecer. É onde a gente fica forte. Então, isso vale para todo mundo. A gente ensina isso para um filho, mas a nossa vida, nosso dia a dia, você, sou eu, qualquer um. Né? E aí, como você falou, aí ele passou a compreender a presença do Senhor passando pela aprovação. Né? Pela aprovação. E aí, e o diabo, né, Satanás, que é totalmente 100% ímpio, verdade, não é? Se rueu mais uma vez, por quê? Porque ele é derrotado, não adianta. Perdeu. Perdeu. Ele já entra perdido, já derrotado. Então, assim. É um perdedor. Ele já entra na história já derrotado. Eu falo assim, você quer. Então não adianta, quem faz negócio com um troço ruim já está com o pé lá no. Já perdeu, já entra perdendo, né? Ele já está condenado. E Adriano, como é que é essa comparação da vida, do trabalho do ímpio e do justo e essa organização, a parte financeira deles, como é que conduz isso aí? Como é que eles vivem? Então, eu respondo aqui na página 41. Deixa eu ver aqui. Eu respondo na página 41. Eu respondo na 39 também. Eu falo um pouco do justo na 39. É que é muita coisa. Se eu for ler tudo, não vai dar tempo. Não dá tempo, mas eu posso o justo e do bem. Né? Isso. É quem pratica. Você percebe que o verbo, eu coloquei pratica e ensina. Sim. E não botei ensina e pratica. Eu botei ao contrário mesmo de propósito. Primeiro eu praticar para ensinar. Para poder ensinar. Eu preciso viver o que a palavra diz para depois praticar, para depois ensinar. Hoje, inclusive, eu falei isso pro meu filho. Filho, para mim, difícil, muitas coisas são difíceis, né? Mas para mim, difícil é aquilo que eu não sei. Sim. É difícil. Muito difícil, porque eu não sei. Agora, o que eu sei, ele pode ser trabalhoso. Mas vou lá e vou realizar, porque eu sei fazer. Eu sei responder. Né? Eu posso mostrar. Aí pode ser trabalhoso, muito trabalhoso, até dependendo do que você saiba fazer e vá fazer. Aí onde entra o ensinar. Porque você, quando ensina, você também aprende. Porque é um feedback. Porque quando você ensina algo a alguém, que nem eu estou aprendendo aqui com você aqui agora, né, com essa palavra, com o que você escreveu, eu também vou ter minhas dúvidas. Em cima do que você está ensinando. Em cima do que eu estou tendo dúvida, eu vou te perguntar. E pode ser que a minha dúvida seja uma visão do que você ensinou que você, de repente, não teve. E aí eu vou ajudar você a buscar no que você sabe, no que você tem. No contexto, ali no contexto para poder explicar e tirar aquela dúvida. Então você está aprendendo claramente, também. Né? Mais que claramente. Não está escrito aqui. Que não está escrito aqui, exatamente. Não é? Então, assim, eu entendo que o ímpio, que o justo, né, você colocou aqui muito bem, né, o justo ele vive pela vontade, primeiramente em buscar o reino dos céus. E o ímpio ele vive pela sua visão material de mundo. Né? Ele olha a circunstância. A circunstância está sendo favorável? Ótimo, está indo tudo bem. Mas se ele bate com um obstáculo que não é mais favorável a ele, ele não consegue entender e compreender do que o justo, né, consegue, porque ele sabe que Deus está provendo e vê o que ele não consegue ver. Olha a página 41, lá no meio, né, no meio da folha, na página 41, diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, dos desobedientes. Então, é interessante você trabalhar esse provérbio que não diz a maldição do diabo. Diabo não amaldiçoa ninguém. Não.
Mas diz assim, a maldição do Senhor Do Senhor. está sobre a casa dos ímpios. São aqueles que não servem a Deus, estão na impiedade, né? Ó, Exatamente. aí embaixo diz assim, no quadradinho embaixo aí, ó. Quando o ímpio governa, o povo geme. O povo geme. O pecado Quando os prospera, ímpios prosperam, o o pecado pecado prospera. prospera. O ímpio se afasta de Deus a cada dia. O caminho dos ímpios leva à destruição. Aí vai dizendo Exatamente. muito que o ímpio, O ele ímpio, acaba se destruindo, né? ele é autodestrutivo. Exatamente. Ele Porque ignora Deus. ele ignora Deus, ele se isola, né? E, e comete todas as deformidades, né, Uhum. que uma pessoa pode cometer para sua própria vida, né? São eu falo deformidade porque é a deformidade da conduta, da sua conduta, né? A deformidade dos seus pensamentos, a deformidade dos seus bens, né? Da sua família, porque o ímpio ele acaba sendo o espelho, como a gente falando de família, né? Ele é espelho, ele reflete o que ele é, e as outras pessoas acabam o quê? Ou elas vão se deteriorar, ou então vão querer sobrepor ele, né? Vão querer ser mais ímpio do que ele para tomar o lugar dele. E aí isso Ele acontece, como diz aqui, auto-se-destrói, né? se auto se Ele destrói. auto-se-destrói. Ele é provocativo isso, né? E no capítulo 6 aqui, já falando, né? Porque a gente vê que essa abordagem material, né? Você fala aqui sobre idolatria, né? Das coisas materiais, né? Nesse capítulo você foca na parte de idolatria, né? Principalmente no dinheiro, né? O dinheiro, você fala com propriedade sobre o valor da palavra de um homem, sobre a sua postura, sobre as suas relações interpessoais, né, que consequentemente pode nos levar a prosperar ou não prosperar. Tudo vai depender, né? Porque aqui tem várias passagens, muitos, é maravilhoso aqui, tem coisas aqui que a gente vai buscar a explicação mais profunda, né? Principalmente sobre as 14 reflexões sobre dinheiro, né? Porque o homem, quando ele faz um trato, com aperto de mão ou com palavra, tem a passagem aqui que você coloca, que é bem claro, né? O homem sem juízo, com aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Tem Provérbios 17. Né? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. Está bem no meio aqui na página 49. E do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Está em Provérbios 12, 14. Então, fala sobre trabalho, fala sobre prosperidade, fala sobre relação interpessoal, né? A escritura é completa. Quem está ouvindo aí, tá? Fique sabendo, senhores, para quem não sabe, a Bíblia ela é completa. Exatamente. E olha, tem muito mais coisa que aconteceu, mas o que está nela é o suficiente para nós conduzirmos a nossa vida. Porque muitas outras coisas seriam realmente, talvez, incompreensíveis ao nosso entendimento. Né? É por isso que o nome do livro é Redescobrindo o seu trabalho numa outra visão. Numa outra visão. Exatamente. Que é a visão do reino. E você faz uma colocação aqui que você vai explicar para o pessoal, que você diz assim, que isso pode levar um homem a adoecer, né? Sim. Por causa de árvores. Agora fala por que árvores. Eu assim, eu olho para o dinheiro hoje como uma árvore. Eu entrei no site da Casa da Moeda. Adriano, rapidinho, deixa eu te cortar. Tem uma
uma amiga nossa aí que está perguntando qual o nome do livro. Eu vou botar a capa aqui do livro, ó. Redescobrindo o seu trabalho na visão do reino. Quem vos fala é o autor aí, pastor Adriano Lúcio, tá? Pode passar, se você for aqui da área de Cordeirinho, pode passar lá no Casa Café. Ele vai estar lá, vai te receber, toma um café com ele, compra o livro lá, ou então pega e lê lá no espaço lá aconchegante que tem lá, toma um café e pode tirar suas dúvidas com ele lá, tá bom? A Priscila Santos está perguntando aqui, obrigado por estar com a gente aqui. Priscila, obrigado aí. Tá aí. Vamos lá, continua aí, pastor. Desculpa interromper aí, mas é válido, é válido. Valeu, Priscila. Obrigado pela participação aí. Amém. Obrigado, Priscila. Então, eu entrei, assim, eu estudei muito a palavra dinheiro. E aí eu fui estudando também como é feito o dinheiro, né? O dinheiro é feito da celulose da árvore. É. E aí eu fui estudando isso, olhando. Então a matéria-prima do dinheiro é a árvore. Faz essa celulose. Isso, é a celulose da árvore. Então, nesse estudo todo, eu fui considerando o dinheiro como uma árvore, um pedaço de papel que anda na nossa mão e o que vai valer a nossa palavra. Deus está sempre provando, desde o jardim até o livro, desde o Gênesis, da criação, até Apocalipse, ele vai nos provando com árvores. Isso. E se você perceber, o dinheiro, ele tem, assim, Jesus personificou o dinheiro. O que é personificar? É dar vida a um objeto. Jesus disse, objeto, ó, tá lá em Mateus, ó, vou ler aqui, ó, Mateus, rapidamente aqui, ó, bom de Bíblia aí, Mateus 6, Pastor Adriano, temos 15 minutinhos para encerrar nossa 15 live. minutinhos, maravilha, então. É maravilha. Mateus 6, 24. A segunda Mateus live. 6... Isso. 6:24. O que diz aí? Eu não achei ainda. A Bíblia então, tem vou dizer aqui, ó. A letra miudinha. Vou dizer aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou à riqueza. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé. Exato. E você cita Mamon aqui. Mais de dinheiro do que de fé, mais do que riqueza do que fé. Você fala sobre isso um pouco mais à frente. Se eu não me engano, acho que é no próximo capítulo. Mas vamos lá, vamos adiantar. Essas 14 reflexões aí sobre dinheiro é muito bacana. Sim. Eu vou citar aqui só para o pessoal ouvir, né? Que estão aqui nas minhas anotações. Quais são as reflexões sobre o dinheiro? É sobre suprir necessidade, riquezas ou farturas, segurança e tranquilidade, justiça, saúde, alegria, esperança, poder, alimento, paz, títulos e honras, garantia de bom futuro, né? Sustentabilidade, carregar e salvar, e no final o dinheiro é bom, né? São reflexões sobre esses itens aí que a gente aí vai ter que comprar o livro, vai ter que ler o livro, né? Que a gente vai puxar um pouquinho aqui. No 7, em Provérbios 19:8, né? Quem tem sabedoria ama-se a si mesmo, ou seja, aplica a sabedoria em tudo que vai se fazer, não atendo, ele pede direcionamento de Deus, né? Seria um sucesso
seria um sucesso dependente, o nosso sucesso, o sucesso das pessoas, né? Do servo de Deus, né? Dependente da percepção da motivação correta pelo que se trabalha? Seria o segredo do sucesso, estaria aí, dois, né? Você depender dessa percepção da motivação certa pelo que você está trabalhando? Sim, sim. Depender da motivação certa. Exatamente o que a gente veio falando desde o início, né? Isso. Porque a gente trabalha para o Senhor e não para as riquezas. É o contrário, né? As pessoas estão correndo atrás das riquezas e não do Senhor. Tem que correr atrás do Senhor. Quem vai atrás das coisas são os pagãos, são os religiosos. Isso. Quem vai atrás das coisas são os religiosos. Está lá em Mateus, quer ver? Ó? Mateus 6. Já bateu os 15 minutos aí? Não, temos 10. Ó, diz assim, ó. Não se preocupe com a vez de comer, de beber e de vestir, porque quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. São os pagãos. Provérbios. Mateus 6, 6:31. Ó, pera aí que eu vou pegar meu óculos aqui, porque senão eu não consigo ler. A letra é muito pequenininha. Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo... Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Exatamente. Busquem, eu acho que pois, tem em primeiro pagão reino olhando a dos céus. gente aí, Alexandre. Ah, com certeza. E aí vai deixar de ser pagão, porque vai começar a vir pelo caminho certo, né? Porque, assim, a gente criou, né, esse programa aqui, porque já estou chamando um programa, né, do autor e a sua obra, para a gente conversar com um cristão, mas principalmente para a gente atrair quem não é cristão. Para a gente poder levar a palavra. Isso aqui é um espaço não deixa de ser um espaço de evangelização. Sim. Né? De levar o conhecimento da palavra de Deus para aquelas pessoas que não compreendem. Então a gente está conversando com pessoas como assim, você, o pastor Adriano, Lúcio, teve o pastor Tião. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre uma outra escritora aí, que escreveu um livro muito legal também, que você vê o tema do livro e você acha que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas tem tudo a ver com os ensinamentos de Deus, que aí vale a pena vir nessa viagem aqui, né? Quem está conversando com a gente aqui interage. Então, pô, é para isso. Então você explicou muito bem sobre o segredo da percepção da motivação, né? E já no próximo, a gente passa por... Quem passa por cima de Deus, né? A gente está falando de pagão, quem passa por cima de Deus abusa do pecado, abusa de crime, de imoralidade, enfim. A moralidade pública, você até escreveu um livro sobre isso, né? E quem sabe numa oportunidade mais à frente a gente vai falar sobre ele também, que a moralidade pública depende do conhecimento de Deus em guardar as suas leis, né? Assim, os indivíduos e nações podem o quê? Podem atuar bem, pois irão caminhar conforme os seus mandamentos, né? O segredo do sucesso está ligado à forma como nós enxergamos a vida? Não seria isso? É a vida por vista e por fé. Por vida ou por fé. A Bíblia nos ensina a enxergar esse mundo por fé e não por vista. O que isso significa? Que a vista, ela sempre nos frustra, nos decepciona, ela nos constrange. O que a gente está vendo hoje não é o que a fé vê. Não. Vou dar um exemplo. Todos que chegaram a Jesus e foram curados, eles foram curados pela fé. Pela fé. Foi por
Foi por isso que Jesus disse, a tua fé te curou. Te curou. Se eles chegassem a Jesus pela vista, olhando para o corpo de Jesus, olhando para o homem Jesus, eles não seriam curados. Não seriam curados. Não, eles acreditaram no Então, poder dele. Em quem ele exatamente. era. É. De quem ele era. Ele era o homem, era o verbo encarnado, né? Era o próprio Deus naquele corpo ali. Quando você falou, quem olha por vista vê a carne, quem vai pela fé vai pela vontade de Deus, pela soberania que vem do alto. É isso mesmo. A fé nos encoraja, Alexandre. Desencoraja e impulsiona. A fé nos mostra a realidade. E as escrituras, né, a palavra sagrada de Deus, ela reaviva a nossa fé constantemente quando a gente busca isso na palavra de Deus. A gente busca a palavra de Deus. A gente reaviva a nossa fé constantemente através da palavra de Deus. Né? E aí, Adriana, estamos chegando no nosso final. Assim, é muito assunto. Né? Os outros dois capítulos, o 10 e o 11, né, ele vai falar muito sobre planejamento de futuro, na visão do reino, como é que são essas instruções. A gente tem que pedir instruções a Deus para estabelecimento de prioridade, mas aí lá no começo eu acabei vindo para o final e você falou sobre isso. Entendeu? Quem não pegou aqui agora essa parte que fala sobre prioridades, né, de colocar uma obra, de pedir instrução a Deus primeiramente, o pastor Adriano já falou lá no começo, que eu acabei dando um salto aqui para o final, ele explicou muito bem sobre isso, né? E o nosso comportamento e a nossa eficiência do nosso comportamento depende muito da sabedoria que a gente pede a Deus, né? De como a gente se orienta, como a gente ora e como a gente tem a percepção de estar próximo, coladinho com Deus aí, para sermos eficientes em tudo que a gente faz. Não é só no trabalho, né, Adriano? Não é só no trabalho. É em tudo que você faz na sua vida, na sua família, né? Mas baseado no trabalho. Como é o comportamento das pessoas sábias e cientes? Para a gente encerrar aqui, que esse já é o último capítulo, né? Como seria aí na sua visão? Tá aqui, ó. Estou abrindo agora aqui. Então, as pessoas sábias e eficientes são aquelas pessoas que são generosas, são pessoas que têm certeza que está fazendo bem, são aquelas disciplinadas, são também irrepreensíveis, são as que sabem discernir o bem entre o bem e o mal, são também aquelas pessoas que zelam por coisas certas, né? Trabalha com tranquilidade, sua motivação é o reino e a justiça, tem consciência que as riquezas deste mundo são engano, e usa a riqueza desse mundo para ganhar amigos. Essas são as pessoas eficientes, sábias e eficientes. Vou dar um exemplo de Neemias. Neemias era copeiro, não é isso? Era copeiro. Deus planejou para ser governador. José foi escravo lá, né? Vendido como escravo. E Deus planejou para ele ser governador. Exatamente. Mudou. Já tinha os planos prontos. Moisés planejou para ficar no Egito. Deus tirou ele do Egito e levou para o deserto, com a promessa de Canaã. Então, o homem planeja, mas Deus lança o propósito. Eu queria deixar essa palavra aí, que ser sábio e eficiente é mergulhar de cabeça mesmo nos propósitos de Deus. Deus planejou uma arca para Noé. O que Noé fez? Mergulhou de cabeça, começou a fazer a arca. E simplesmente
Esperou o quê? Foram quanto tempo que ele fez isso? Acho que uns 100 anos que levou para ficar pronto, né? Se dedicou ao máximo. Se dedicou ao Noé era máximo. Foi muito. agricultor. Agricultor, Ó, virou engenheiro. Noé era agricultor, Deus fez ele arquiteto e Arquiteto, engenheiro. engenheiro. E o tempo, e a fé, o tempo que levou para fazer a arca. Exatamente. Ele não sabia nem como é que ia colocar aquele monte de bicho lá, nem como é que ia fazer. Simplesmente ele fez e esperou. E nessa época não chovia. E Deus estava falando para ele que ia chover. Que ia chover. E não faltou água, não faltou nada para ele, suprimento, não faltou nada. Viveu simplesmente pela fé. Bom, a minha conclusão, e deve ser a conclusão de muitos que estão ouvindo aqui, Adriano, é que as pessoas que são sábias, buscam ter sabedoria, né? Não posso dizer que são sábios, né? Buscam sabedoria, pedem a Deus sabedoria, elas querem ser mais eficientes, principalmente quando se fala do reino de Deus, né? Para trabalhar em prol ao reino de Deus. E o seu trabalho ser edificado também, porque a gente trabalha para Deus. Exatamente. Essa é a minha conclusão. Nós trabalhamos para Deus. Deus é o nosso provedor, né? Isso. E nós trabalhamos para Ele. Então, a gente procurando o reino de Deus primeiramente, no plano espiritual, o que vem depois é acrescentado por Ele para nos abençoar. É a porção. É a porção. E Ele, quando não é nem nos o salário, abençoa, é a porção. é a porção. E quando nós somos abençoados por Ele, nesse momento nós também estamos sendo provados, nós estamos sendo medidos. Por quê? Sim. É através da bênção que Ele verifica se nós também temos no nosso coração o desejo de abençoar. Exatamente.